Porque essa é uma aula do curso de apometria, seria só gravada, eu resolvi fazer ao vivo para poder, porque ela influencia todos os tipos de terapia, e também para quem está no antigo curso de terapeuta energético, que eu mudei o nome para Comunidade Terapeutas em Ação, porque eu quero ampliar a atuação dessa comunidade, fazer um pouco do que o Messias está fazendo, de atender voluntariamente. Então a ideia que a gente quer implementar lá na comunidade é a seguinte: os membros da comunidade vão ter reuniões periódicas como essa aqui, para a gente discutir técnicas, para a gente discutir ações e também para a gente oferecer tratamentos, mesmo que seja online, assim, tratamentos com valor social para pessoas que não podem arcar com tratamentos em valor integral. Por que eu digo valor social? Nem que a gente cobre R$10 da pessoa, isso cria um comprometimento da pessoa em relação ao tratamento. E tudo aquilo que a gente arrecadar com esses tratamentos sociais, a gente vai converter em cesta básica ou alimentação para a gente distribuir. Tá? Nós vamos manter uma contabilidade destacada disso aí e vamos prestar conta para todos os terapeutas que estiverem no grupo, porque a gente pode fazer alguma ação que também promove um outro tipo de coisa. Independente disso, a gente também criou a comunidade com um tipo de contribuição acessível. A ideia é que ela fique aí, né, no valor que está divulgado lá, de R$37 por mês, que é um valor que dá um pouquinho mais de R$1 por dia, mas que dá para a gente movimentar, para a gente providenciar os recursos que a gente precisa para poder manter o curso no ar e ir cada vez mais aumentando a quantidade de informações que serão disponibilizadas lá. Nós estamos entrando agora, essa aula marca a parte mais prática da técnica apométrica. A partir daqui nós vamos entrar nas leis da apometria e nas formas de aplicação, e aí já vamos precisar começar a trabalhar um pouquinho com alguns treinamentos para poder aplicar efetivamente a apometria. Tá? Então essa aula é um marco, e como esse assunto, como eu tinha dito antes, ele interfere em todos os tipos de manipulação energética que a gente faz, eu resolvi abrir para todo mundo também, para que todo mundo pudesse assistir. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente pode falar mais sobre o que se propõe lá na comunidade Terapeutas em Ação. Tá? Eu estou vendo ali que falta, pelo meu cronograma ali, falta 4 minutinhos para a gente bater aquele horário que estava marcado como início do assunto. Tá? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem aqui, ó. A Morgani abriu com a mãe dela uma clínica chamada Terapia Integrativa e Constelação Familiar. Muito bem. A ideia, gente, é que a gente não fique só na teoria, é que a gente pegue todo esse conhecimento que a gente tem e mobilize esse conhecimento de fato para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em torno da gente, difundir os conhecimentos, como o Messias já faz, com treinamentos, com curso, porque cada reikiano novo que começa é uma pessoa a mais para trabalhar para esse propósito que a gente tem, que é somente, nós somos modestos, nós queremos somente mudar a energia do mundo. E para mudar a energia do mundo a gente tem que trabalhar de um por um. Não existe milagre, não existe ninguém que vai estalar um dedinho, não tem extraterrestre que vai vir fazer o nosso trabalho, igual alguns vendem aí, como o Messias falou, comercialmente, né? Nós estamos numa época em que as pessoas estão extremamente ansiosas para adquirir conhecimento, para adquirir melhora, para progredir, para fazer. Então, obviamente, um aumento de demanda faz aumentar também os nossos colegas que são oportunistas, né? Que visam mais o lucro comercial do que o trabalho mesmo. E esses colegas oportunistas, é claro que oferecem facilidades.
Se você diz para a pessoa que ela vai melhorar, que ela vai obter um resultado, né? Que a pessoa vai obter um resultado fantástico, sem que ela tenha que fazer nada, ela vai querer, pela lei do menor esforço, né? Ela vai querer aquilo que seja mais fácil para ela, que alguém faça o trabalho. E aí as pessoas oferecem esse tipo de trabalho e os outros vão para essa opção mais barata e o resultado não é legal. As pessoas não obtêm o resultado que procuram e infelizmente, quando você não obtém um resultado, a tendência é desacreditar a técnica. Com a gente, terapeuta energético, funciona diferente do que funciona com o médico. Quando você vai num médico credenciado, que tem licença no CRM e tudo, e o médico faz alguma coisa que não presta, a pessoa fala que o médico não é bom. Ah, eu fui no médico, não gostei dele, vou mudar de médico. Quando a pessoa vai procurar um reikiano para fazer um tratamento e não fica bom, o que ela fala? Ah, o reiki não presta. Quando ela vai no cromoterapeuta fazer um trabalho, cromoterapia não presta. Ela desacredita a técnica e não o profissional. Isso é um preço que a gente paga também pela falta de regulamentação da nossa atividade de terapeuta. Que hoje em dia, mesmo que o cara não tenha feito nenhum curso, nunca tenha aberto nenhum livro de reiki, ele vê que reiki dá dinheiro, ele fala, eu sou reikiano. Abre a portinha dele lá e começa a atender e cobrar. Pode ter resultado? Pode, porque uma das coisas que faz a pessoa ter resultado é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje aqui. Se a pessoa tiver a vontade de ajudar de verdade e tiver energia e souber manipular essa energia, ele vai ter uns resultados. Ele vai dizer que é reiki? Não é reiki. Mas ele vai ter uns resultados. Então ele pode até conseguir clientes sem nunca ter feito o curso e apenas se autodeclarando reikiano, ou cromoterapeuta, ou apometrista, ou qualquer uma das outras técnicas, porque não existe uma obrigatoriedade de você comprovar e não ter um conselho. O que nós temos hoje são associações. As associações dão crédito, dão um certo crédito para as pessoas, porque a associação cria um certo padrão de controle. Então, as associações fazem uma certa norma e dão uma relativa credibilidade, mas não são obrigatórios e você não precisa se associar. Então, isso cria esse problema com a gente mesmo, terapeuta, e aqueles que trabalham sério sabem como é que é. Então, a nossa ideia com a comunidade é justamente fazer isso, é fazer um trabalho sério, fazer um trabalho que seja sustentável, que a gente possa trocar informações, que a gente possa, por exemplo, fazer o que muitas escolas de psicanálise fazem, que é a chamada supervisão, trazer um caso para estudar, ajudar o terapeuta que está iniciando a como lidar de forma ética, de forma aprofundada com aquele problema, dando sugestões, dando alguma orientação, trazendo o problema para discussão com os mais experientes. Tá? Tem gente aqui que já trabalha desde 2001, né? Já são 22 anos de terapia, que o Eric, por exemplo, tem de experiência. Garanto que o Eric tem um monte de coisa boa para passar para quem terminou um curso de reiki semana passada. São experiências que a gente pode dinamizar dentro de uma comunidade e colocar tudo isso em prol de quem? Em prol do assistido que procura a gente, em prol da pessoa que está necessitada ali, e a gente pegar essas pessoas que não têm tanto recurso assim e tratar eles também. Porque dificilmente eles vão procurar uma terapia achando que o valor é muito alto. A gente pode fazer um trabalho bastante extenso e na hora que você está tratando essa pessoa, você está treinando, você está garantindo
o seu desempenho quando outro paciente te procurar. Para aqueles que pretendem fazer uma transição de carreira para serem terapeutas como profissão, também cria uma boa possibilidade de ter experiência e de ter um respaldo de um grupo que pode ajudar. Então, a ideia da comunidade é assim, fortalecer e agir. A gente fala mais sobre isso depois. Bom, o tempo já deu aqui, então em respeito a quem chegou na hora, eu vou começar a compartilhar aqui uma tela. Ver se apareceu aí para vocês. Ah, eu estou olhando ali no outro, apareceu. Eu vou tirar isso aqui de cima para ver se some lá também. Agora ficou para vocês somente a tela da apresentação, certo? Eu estou vendo vocês aqui, a carinha de vocês no segundo monitor aqui. Muito bem. Quem tá dirigindo aí, né, Thales? Que não pode ficar olhando para a tela, vai assistir a aula depois. Qual é o assunto do nosso estudo? É o chamado repositório infinito. O que vocês acham que seja um repositório infinito? Um repositório infinito é uma coisa que não acaba nunca, né? Quando a gente estudava, todo mundo falava de um tal de moto perpétuo, né? Um motor que funcionava sem gastar combustível pelo resto da eternidade, e todo mundo mostra que esse motor é uma coisa simplesmente impossível de ser construída, porque no nosso plano físico aqui, o desgaste natural, o atrito das peças rouba energia que é perdida em forma de calor, então não tem como ter uma máquina que tenha eficiência de 100%, que seria necessário para ter o tal moto perpétuo. Mas existe sim um repositório infinito de recursos, e nós estamos dentro dele. E ele interpenetra a nossa estrutura. E nós vamos chegar a ele em determinado ponto do nosso estudo. Basta então que você guarde essa informação nesse momento. E é desse, tem gente que já sabe aqui, a Celeste já respondeu, é a energia do próprio universo. Sim, é a energia do universo. E a gente tem vários indícios dessa energia, né? Então, quais são os primeiros passos que a gente deve tomar para ter essa consciência desse repositório infinito? Quais são esses primeiros passos que a gente tem que tomar? Primeiro é tomar consciência de que existe esse repositório e que mesmo de maneira inconsciente a gente trabalha com ele o tempo inteiro, não tem como deixar de trabalhar com ele. Olha só, uma escritura hindu super antiga, de milênios atrás, diz assim: o homem se converte naquilo que ele pensa. Então nós somos aquilo que nós pensamos. Já viram? Quando a pessoa se acredita, quando a pessoa pensa muito que é um fracassado, o que acontece? As coisas não dão certo. O cara que tem otimismo, que tem vontade, que fala que vai progredir, progride. Trabalha, progride. Isso não livra ele do trabalho, tá? Mas ele tem resultado nas coisas. Todos os grandes instrutores religiosos de todos os tempos da humanidade, pode voltar em tudo que é escritura. Pega a escritura mais antiga que você encontrar. Todos insistiram sobre a necessidade da boa ética na aplicação do pensamento e falaram sobre as responsabilidades que a ética traz e que a falta de ética também provoca, das consequências da falta de ética. Educar e disciplinar o pensamento tem constituído o primeiro passo na vida do aperfeiçoamento individual. Educar e disciplinar o pensamento. Nós temos que buscar algumas coisas a respeito do pensamento. O que é o pensamento? Em que dimensão funciona o pensamento? Aliás,
dimensão tá em moda, né? Tem um povo aí legal que quer ir para a 7ª dimensão já, 13ª, quer pular da terceira onde a gente mora para a 5ª de uma vez, sem passar pela evolução. Tem aparecido de tudo, gente. O Messias fica rindo, porque ele sabe que se a gente consultar as coisas por aí na internet, você fica abismado com as propostas que têm aparecido. E se você apertar muito esses caras que fazem essas propostas, eles não sabem explicar nem o que é dimensão. Eu trouxe hoje um filminho para vocês aqui do camarada legal. Olha, eu sou corporativista, viu, gente? Eu sou físico, então eu trouxe um videozinho de um físico aqui explicando o que são dimensões. Para a gente ter uma noção, pelo menos para poder pensar quando a gente ouvir essas coisas que esse povo fica falando aí. Então assim, a gente precisa ter o quê? Um aperfeiçoamento da nossa forma de pensar, uma educação do pensar. E nós vamos ver ao longo desses nossos encontros o que isso implica. Hoje é um grande overview do que vem por aí e eu pretendo até fazer alguns exercícios com vocês, se vocês quiserem. Se vocês toparem, quem é que topa fazer exercício, põe aí para mim, quem está vendo ali no YouTube, ou põe no chat aí, quem é que topa fazer exercício. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode levantar a mãozinha, que eu abro aqui, nós estamos num bate-papo. Aqui ninguém, muito menos eu, domino a verdade de uma maneira absoluta, tá? Eu gosto de ter... Eric, nós vamos fazer alguns exercícios de acerenar a mente, de iniciar um processo de concentração, algumas visualizações básicas, para a gente poder começar a fazer essa disciplina do pensamento aqui. Foco. Quem fez curso de magnetismo também sabe que que se fala muito em foco, uma linha de pensamento centrada para poder ter um bom resultado. Muito bem, nós vamos fazer isso aí. Se eu encontrar algum exercício depois que possa ser divulgado com vocês, que tenha... Eu tenho algumas coisas aqui que eu uso, mas que tem direito autoral, né? Então eu não posso usar exatamente aqueles. Depois eu posso adaptar alguma coisa e mandar para vocês também. Tá bom? Vamos seguir aqui. O que nem todo mundo sabe é que os pensamentos, segundo algumas culturas bem antigas, e isso foi meio que escondido da gente no período em que, infelizmente, a igreja se tornou parte dominante do Estado, né? Muitas dessas coisas que a gente está falando aqui ficaram tidas como proibidas. O que nem todo mundo sabe é que os pensamentos são coisas no chamado mundo oculto. O que é o mundo oculto? O mundo oculto é o plano espiritual, ou a próxima dimensão, segundo chamam alguns, onde tudo que a gente pensa é transformado em objeto, é criado. Por isso que o tópico, o subtítulo do nosso estudo é o uso das formas pensamento. Então tudo que a gente pensa gera necessariamente uma forma pensamento. Uma das coisas que a gente pretende fazer também aqui, e ao longo do nosso curso de apometria, quem está no curso de apometria e na comunidade vai ter que treinar usar o seu poder mental para criar formas pensamento ou para destruir formas pensamentos negativas, que é o que a gente faz quando faz um atendimento apométrico. A gente localiza às vezes uma forma pensamento que está interagindo com uma pessoa ou que está no ambiente da casa que causa mal, a gente dissolve ela utilizando o mesmo recurso que foi feito para criá-la, que a gente vai aprender. Olha só, os pensamentos produzem formas definidas de acordo com a natureza do que pensamos e de duração proporcional à intensidade da energia empregada na sua construção. Interessante, né?
Observe a gente aqui, pessoas do mundo ocidental, dispersos nos nossos pensamentos, cheio de informações que chegam para a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro tem gente falando com você, o tempo inteiro tem gente mandando mensagem no celular, que é um instrumento muito legal, pode ser bastante aproveitado para você fazer muitas coisas boas, mas que tem as chamadas redes sociais. O cara fica navegando na rede social, passando as coisas tudo, e o pensamento dele fica lá, ó, pulando loucamente, aceleradamente, em torno de todos esses estímulos que ele recebe. Ele tem que dar resposta para tudo rápido. Se você demorar 5 minutos para responder uma mensagem de WhatsApp que alguém te mandou, a pessoa briga com você. Você não dá mais atenção, você tem milhares de coisas para fazer, mas se você não responder a mensagem imediatamente, a pessoa já fica brava. Então você fica naquela ânsia. Observe que o número de pessoas com o chamado déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, aumentou assim disparadamente. E vai aumentar mais ainda. Por quê? Excesso de estímulos. E as crianças começam cedo com isso. Começam cedo, cedo, cedo. Tem criança que a criança começa a chorar, a mãe dá o celular. Aí o moleque fica lá. Daqui a pouco você chega numa casa, está todo mundo sentado em torno de uma mesa, mas cada um num celular. Eu tenho um amigo que ele botou na porta da casa dele um aparador com uma caixa e uma coisa assim, celulares aqui. Se você vai visitar ele, você tem que deixar, você só entra na casa dele se deixar o celular na caixa. Porque enquanto você está lá, você é visita da casa dele, é para conversar com ele, não é para conversar no celular. Se você justificar, não, olha, eu estou aqui fugido, eu tenho uma pessoa para atender, ele até deixa você ficar com o celular, mas mexeu, ele é a pessoa que você está atendendo, está ligando? Então, ele fala, não, acabar com essa história de dispersão. Ah, Eric, olha só, o Eric colocou uma coisa aqui importante aqui, ó. Ele é apômetra, mas da apometria não incorporativa. É verdade, Eric. A técnica básica da apometria é sem incorporação. Depois nós vamos até, para quem está no curso de apometria, nós vamos entrar nisso mais detalhadamente. Mas não é necessário que, quando você vai lidar com uma entidade desencarnada, essa entidade se manifeste através de um médium para você poder conversar com ela. Aliás, nós também somos partidários dessa técnica, viu, Eric? Da apometria não incorporativa. Nós atendemos as pessoas assim, sem necessidade de incorporação. Só para quem não está nessa área, às vezes ficou meio disperso aqui, o que acontece? Nos atendimentos tradicionais feitos com tratamentos espirituais, em qualquer linha, seja ele no espiritismo chamado kardecista, que é o de mesa branca, como dizem, seja ele no espiritismo ou nos espiritualismos, Umbanda, Candomblé e outras denominações aí, às vezes era necessária a presença de um médium, de uma pessoa que tivesse a capacidade de receber a entidade e essa entidade falar através dele para que um outro fizesse a chamada doutrinação ou convencimento ou tratamento dessa entidade. Na apometria não precisa disso, a gente se projeta mentalmente ou astralmente até o plano espiritual e cuida dessas entidades lá, sem precisar da incorporação. Tá? Bom, voltando à questão da síndrome do pensamento acelerado. Isso tem causado um monte de problemas. Um monte de problemas. As pessoas começam, quando isso chega a um determinado estágio, a ter problema para dormir, a ter problema para se concentrar, não consegue aprender mais nada, ficam desesperados porque tem às vezes que estudar para uma prova, para um concurso, para uma coisa, não consegue, não tem resultado. E aí, o que acontece? Vão
para o psiquiatra tomar remédio. Dopar o corpo para frear os pensamentos. É uma solução temporária que pode causar problema depois. Então, assim, tem hora que o remédio é necessário perfeitamente. Existem momentos em que o problema físico, que o cérebro já não está mais produzindo hormônios a contento, nem as substâncias necessárias para sinapses funcionarem, que você precisa entrar com remédio. Mas se você conseguir ajustar e controlar a sua forma de pensar, relaxar, ter uma certa tranquilidade, o próprio médico pode ir tirando seus remédios paulatinamente. Tá? Então, tudo é equilíbrio. E quando a gente está assim, super excitado, super demandado, o organismo pode não aguentar. Então, vamos continuar aqui. Essas formas mentais, que são produzidas, quando conscientemente feitas e bem empregadas, podem produzir resultados surpreendentes. Olha, o Eric deve concordar comigo, porque ele já tem bastante experiência aí como terapeuta. A gente cria barreiras de proteção para impedir o acesso de energias negativas que influenciam as pessoas. A gente cria blocos de energia de tratamento que a pessoa vai absorvendo e vai chegando a influenciar com o tempo, inclusive, o seu corpo físico. Porque é difícil a gente atuar no corpo físico, no corpo denso. A gente cria estruturas, a gente cria, para os que estão lá no plano extrafísico, como nós chamamos, a gente cria roupa, a gente reconstitui membros, a gente faz um monte de ações de altíssima intensidade e que para eles é uma coisa física. Eles ficam até, alguns ficam até abismados de ver a rapidez como uma mente treinada consegue trabalhar com as formas de pensamento. Tá? Então, assim, a disciplina e o estudo do uso adequado das formas de pensamento pode ajudar muito. E o conhecimento que você tem de que efeitos isso pode causar quando é descontrolado, faz você repensar a sua forma de agir e cuidar dos seus pensamentos. Não teve uma pessoa que disse aí que a gente devia orar e vigiar? Por quê? Vigiar os pensamentos, vigiar aquilo que a gente deseja para os outros, porque tudo que a gente deseja para os outros age, funciona, é direcionado. Nós vamos ver isso aqui. Olha só, isso aqui eu tirei do livro Nosso Lar. Quem assistiu o filme, né, o filme ficou famoso, né, Nosso Lar, é uma psicografia do nosso Chico Xavier, um livro ditado por André Luiz, é o primeiro livro em que o André Luiz tem consciência das coisas e depois ele escreveu mais 13, tá? Todos eles, segundo informação, serão filmados. Eu também prefiro o livro, Eric. Toda filmagem, gente, todo filme que uma pessoa faz a respeito do livro, perde. Não tem como retratar um livro em 2 horas de filme. E sempre tem uma adaptação que o pessoal faz para ficar mais televisivo ou mais palatável para o público que está assistindo. Então, sempre perde. Eu recomendo sempre que o livro seja lido. Porque aí, à medida que você lê o livro, você também vai desenvolvendo as suas formas de pensamento a respeito daquilo que você está lendo. Você cria o seu cenário, você cria a sua visualização, você imagina as coisas acontecendo. Então, no Nosso Lar tem isso aqui, ó. O plano que ele fala, o plano espiritual,
está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presente não pode compreender. É muito complicado, nós vamos ver daqui a pouquinho ali também, é muito complicado para a nossa ciência que mal e mal lida com a materialidade, tá? A gente pensa que a nossa ciência é uma coisa assim extraordinária e de fato nós avançamos nos últimos 50 anos mais do que a humanidade inteirinha avançou em toda a sua existência anterior. Todo o seu período anterior de humanidade, tecnologicamente falando, nesses últimos 50 anos nós descobrimos coisa que o pessoal nem sonhava. Que se a gente levar alguma dessas coisas que para nós é corriqueira aqui, para uma tribo mesmo aqui, que nunca tenha tido contato com a modernidade, os caras acham que você é bruxo, é mago, é Deus. Eles podem te endeusar, como aconteceu com o nosso amigo Anhanguera, quando ele chegou e botou fogo na água. Botou fogo na água? Conversa, né? Ele jogou álcool dentro da água e botou fogo naquela bacia, pegou fogo e ele ameaçou os índios que ia botar fogo no rio se eles não contassem onde estavam os tesouros. Quer dizer, ele usou de má fé, né? Ele usou de má fé para extorquir os índios. Então, é isso que acontece. Então, o chamado plano espiritual, ele fica extremamente poluído. Porque além de ter os desencarnados lá, tudo que os caras criam aqui de forma de pensamento aparece lá também. Imagina a bagunça que não fica lá nas regiões menos favorecidas com equilíbrio. Porque todas essas formas, todas essas coisas, elas têm uma certa densidade. E elas são atraídas naturalmente para o local que tem afinidade com elas. Então, nos planos chamados superiores lá não tem essa perturbação toda, mas na região próxima da gente aqui, o chamado umbral, é cheio dessas coisas. Só que elas não duram muito, né? Porque os nossos pensamentos, além de não ter energia, porque a gente não sabe concentrar energia, ou não presta atenção quando concentra energia, eles não sustentam essas formas durante muito tempo. Quais são as dificuldades que a gente tem, inclusive, para representar essas formas de pensamento aqui no nosso mundo? Primeiro que a gente não enxerga tudo, né? Eu mesmo não enxergo. Eu só sei das coisas quando eu estou no trabalho apométrico, quando eu estou com uma projeção mental, alguma coisa assim, mesmo sem ver, sem ter a visão como tem o clarividente e outros tipos de médiuns. Olha só, sempre ouvimos dizer que os pensamentos são coisas reais e muitos de nós estamos conscientes e persuadidos dessa asserção. Contudo, poucos são os que concebem uma ideia clara do que seja um pensamento. De onde vem? Como é construído? É o cérebro que produz o pensamento? A mente está no cérebro? Se a mente estivesse no cérebro, a gente estava perdido, porque o corpo morre e o cérebro dissolve junto. Então, o pensamento vem de outro lugar. O nosso cérebro físico é o veículo de manifestação e controle no plano encarnado, aqui no plano tridimensional que a gente mora, né? A gente pode representar o pensamento com o quê? Com desenhos. E observe que aí já começa as nossas limitações. Primeiro, nós somos tridimensionais. Nós temos altura. Aline, sim, o pensamento mais
a gente pode dizer assim, nós temos dois corpos mentais, né? Nós temos o corpo mental inferior, que é mais concreto, e o corpo mental superior, que é mais abstrato. O pensamento, de fato, ele vem do espírito, que está lá no último corpo, a essência. O pensamento vem da essência, e ele é filtrado para baixo por todos os outros corpos até chegar no corpo físico, tá? O corpo que é o responsável pela manifestação mais intensa do pensamento é esse mesmo, é o corpo mental. Então, a gente vai representar aqui. Quando você quer representar uma coisa, o que você faz? Geralmente você cria um desenho, né? Quando você tem uma habilidade maior, você pode fazer uma maquete, que é uma representação tridimensional também. Agora, quantos de nós tem habilidade para fazer uma maquete ou fazer uma escultura de uma coisa que viu? Né? Eu me lembro que uma vez pegaram um grande escultor, não sei se foi Michelangelo, ou acho que foi Michelangelo, que tava lá aquela pedra de mármore, ele fez a escultura e tal, e o cara ficou abismado, falou, nossa, como é que você conseguiu fazer isso aí? Ele falou, não, foi fácil, eu só tirei os pedaços da pedra que não fazia parte da escultura. Quantos de nós que consegue fazer uma escultura daquilo que a gente está vendo? Quando muito, a gente consegue desenhar. Muito bem, a gente tem uma dificuldade muito grande até de representar as coisas. Que dirá de mentalizar? Tem muita gente que tem dificuldade de mentalizar. Tem muita gente que vendo um desenho não consegue visualizar aquilo em 3 dimensões. Eu sei disso porque quando eu estudava engenharia, às vezes o professor dava para a gente uma prova lá de desenho técnico, que ele dava vistas de uma peça e mandava a gente desenhar a peça em perspectiva. Um monte de gente não fazia. Isso pessoas que teoricamente deveriam estar estudando para fazer isso. Não conseguia fazer a vista em perspectiva, porque não tinha a noção de espaço. Então, para a gente representar coisas que vêm de outras dimensões ainda superiores, ainda é mais complicado ainda. Vocês já pensaram numa coisa bem interessante? Você pega um caderno, aí você olha uma folha de papel desse caderno. Você abre o caderno, tem aqui uma folha. Essa folha, para você desenhar ou escrever nela, você vai fazer um desenho bidimensional, só de largura e altura. Boa noite, Leni. Só largura e altura. O mundo que a gente vive tem o que a gente chama de dimensões ortogonais. Fazendo ângulos retos, nós temos largura, altura, comprimento e altura. No papel já não dá para desenhar desse jeito. E uma coisa de 4 dimensões, como é que a gente representa? Ou como é que você enxerga uma coisa de 4 dimensões? A maioria dos nossos instrumentos de representação ou são figuras no livro. Seria um contínuo espaço-tempo, Aline, sim. Mas você não consegue enxergar o tempo como dimensão aqui. A nossa vista, ela é presa na tridimensionalidade do mundo que a gente habita. Então, e a grande maioria dos nossos instrumentos, até a televisão, que dá uma certa noção de profundidade, ela é bidimensional, a tela é chata. Estão fazendo aí, né? Já tem uns modelos de TV que prometem dar uma noção de tridimensionalidade. Ou tem aqueles filmes que são filmados em 2 camadas, que você tem que usar um óculos especial, porque o que dá a noção de profundidade para a gente é justamente essa pequena distância entre os nossos globos oculares.
As pessoas que têm visão monofocal, e inclusive quem tem esse tipo de visão e tem carteira de motorista, está escrito lá na carteira que a pessoa tem visão monofocal, ou seja, ela vê as coisas de modo plano, ela não tem noção de profundidade perfeita. Se a gente tampar um olho nosso agora, a gente passa a ter essa visão monofocal. Só que o nosso cérebro está tão acostumado com a visão bifocal que ele corrige para a gente a falta do outro olho. Mas você pode fazer uma experiência aí, por exemplo, fixa em um objeto. Aí você vai fazer assim, você tampa esse olho e vê como você está enxergando esse objeto. Depois você tampa o outro, você vê que o objeto meio que se move um pouquinho. Esse movimento é por causa do foco de cada olho. E o cérebro pega essas duas visões e põe numa posição só. Tem uns livrinhos muito interessantes que você pode encontrar por aí, que é chamado Olho Mágico, estereograma, que tem um monte de manchinhas assim, que quando você olha, dependendo de como você olha, aquilo vira como que um desenho tridimensional ali dentro, que trabalha justamente com essa questão da distância focal. É um exercício bastante interessante para fazer, para você desenvolver essa questão da perspectiva do 3D, tá? Você encontra, se você digitar na internet estereograma no Google, que a gente brinca que o Google agora é o pai de todos, tudo que você quer saber você digita lá, você vai encontrar várias figuras desse estereograma para poder observar, inclusive técnicas para poder você enxergar as imagens que estão escondidas ali dentro. Agora eu vou passar para vocês uma coisinha, espero que o som saia, vamos testar. Ao discutirem a estrutura em grande escala do Vocês estão ouvindo o som? cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Nabbot, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras reportadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. Então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta
almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos alinhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro tesseract em quatro dimensões teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de quatro dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. Imaginem um universo como Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera.
Mas, de qualquer maneira, é uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em um e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em 3 dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em 3 dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma quarta. Podemos falar sobre uma quarta dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a quarta dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das 3 dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso que Rumason e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar, para os contemporâneos de Rumason, que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era de certo modo privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma quarta dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados, como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair. Nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro. Mas há uma saída possível. Um túnel hipotético, ou buraco de minhoca, através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo. Talvez em um outro universo. Ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Mas nós ainda não sabemos se o universo é aberto ou fechado. Mais do que isso, há alguns astrônomos que duvidam que a mudança para vermelho de galáxias distantes seja devida ao efeito Doppler, que são céticos em relação ao universo em expansão e ao Big Bang. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O
O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta: de onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito. Muito bem, muito bem. Eu deixei rolar esse filme até o final. Em grande escala do cosmos. Para quê? Para a gente ficar realmente questionando qual é esse nosso espaço, esse nosso habitat e de onde vem essa energia que a gente vai usar. O Carl Sagan, ele era a gente pode chamar de ateu, um físico racional, ele não entrava nessas questões de Deus e de criação do universo como a maioria de nós aqui tem alguma fé, alguma crença na existência de uma inteligência superior, criadora, conforme ele disse lá. E se essa existência, e se esse ser, a nossa mania é criar um Deus que tenha potencialmente todas as coisas boas que nós conhecemos. Então, segundo algumas definições, Deus é onisciente e onipresente. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: Deus não está em nenhum lugar, a não ser em todo lugar. Então Deus está dentro e fora de todos nós, e nós estamos todos dentro de Deus, e essa energia que nós manipulamos vem de Deus, ou como a Aline acabou de colocar aqui no comentário do YouTube, essa energia seria o prana ou fluido cósmico universal, para quem tem crenças? Sim, seria o que foi definido dentro de algumas crenças como fluido cósmico universal. E nós vamos ver um pouquinho disso amanhã, do fluido cósmico universal, de algumas respostas que foram dadas a Allan Kardec, que perguntou aos espíritos sobre isso, sobre o fluido cósmico universal e para que ele serve. Tá? Tem um capítulo inteirinho num dos livros de Kardec, que nós vamos ver com mais detalhes amanhã, falando sobre isso. Do ponto de vista apométrico, a gente tem uma outra conclusão. E aí eu deixo também com vocês tá certo que vocês não iam perceber isso quando o Carl Sagan falou ali sobre o espaço infinito. Amanhã nós vamos ver que o que a gente tem aqui é muito parecido com o que as culturas indianas dizem do universo. Eles dizem que o universo é o quê? É ilusão, é Maya. Porque, na verdade, nós somos muito mais espaço vazio do que matéria. Agora, voltando à questão das formas pensamento, hoje, como é que a gente sabe ou conhece as formas pensamento? Porque alguns de nós possuem a capacidade de ver essas formas pensamento. Um médium vidente do porte, por exemplo, de Chico Xavier, ou de outros que têm uma vidência bastante ostensiva, como nós chamamos, ele consegue saber mais ou menos o padrão mental de uma pessoa vendo as formas de pensamento que flutuam em torno do indivíduo. Você tem uma noção, pelo menos, do teor dos pensamentos, e aí nós temos vários livros que tratam a esse respeito, e eu vou trazer duas gravurinhas aqui, que eu tirei de um livro chamado A Vida Fora da Matéria,
que foi escrito pelo pessoal do racionalismo cristão, que foi uma derivação que surgiu dentro do espiritismo lá no Rio de Janeiro há muito tempo. Vocês podem ver que as figuras estão bem rudimentares. Está dando para ver? Tá dando para ver. Observem aí que eles botaram duas coisas diferentes. Esse, tá dando para ver o mouse? Deixa eu tentar. Espera aí, deixa eu usar aqui uma técnica ninja. Vamos pegar aqui uma caneta. Este indivíduo tem em torno dele aqui um campo luminoso. E aqui alguns pontos luminosos também. Qual é a ideia que a gente tem de luz? É quando a pessoa está com pensamentos elevados, que produz uma coisa boa, né? E observe, por que tem essa luz em torno dele? Ele estaria aqui lendo um livro sobre o racionalismo cristão. Então, este livro aqui poderia ser substituído pelo Bhagavad Gita, pelo Alcorão, por uma Bíblia, por qualquer outro livro de teor educativo elevado. Então traria, na medida que você está lendo isso, você está mentalizando as coisas que estão escritas ali, você está produzindo formas, pensamentos benéficas. Por outro lado, este indivíduo aqui tem perto dele, ó, pontos escuros. E às vezes até criaturas estranhas aqui, ó. Por quê? Porque ele provavelmente está aqui pensando em alguma coisa não muito edificante, não muito elevada. Então ele gera um padrão de formas, pensamentos de acordo com o que ele pensa. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. O que a gente pensa toma forma. O que a gente pensa age sobre nós. E aí nós temos alguns princípios gerais das formas pensamento. Primeiro princípio básico: a qualidade do pensamento determina a cor. O poder do pensamento, a Gladys colocou aqui, dependendo existem vários livros que tratam inclusive sobre o poder do pensamento. Um deles que eu recomendo a leitura, ele não é bem sobre o poder do pensamento, mas ele fala muito a respeito disso, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É um livro famosíssimo, né? Alguns de vocês já devem ter lido, com certeza. Moisés fez um sinal de positivo ali. Eu também li, Moisés. Eu li O Poder do Pensamento em 1974. Tá? Quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, eu sempre brinco com o pessoal, quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, eu já era uma pessoa bastante idosa, eu tinha 12 anos na ocasião, era bem velhinho já, e comecei a ler sobre isso, comecei a ler sobre parapsicologia, comecei a estudar essas coisas, e sempre fui ficando fascinado com isso e buscando cada vez mais, e aí estou aqui, hoje, desse jeito. Tá? Então, sim, veja só, alguém botou aqui, a Gisele colocou ali num comentário, tem o filme O Segredo, que reflete bem isso. A maioria desses livros, O Segredo, O Poder, não sei o que, todos vieram depois que o Joseph Murphy começou a colocar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, científica e mais divulgada aqui no mundo ocidental. Porque se você voltar nos livros orientais, que a gente não tem muito acesso a eles, sempre se falou disso. Os ocultistas sempre falaram disso. Se você procurar lá os livros de Papi e de outros escritores aí do século XVI, XVII, você vai encontrar isso lá. É claro que a linguagem é meio ruim,
da gente ler, né? Uma coisa assim meio nebulosa, meio árido esse terreno, mas eu já zanzei por esses livros também e garanto para vocês, tem muita coisa colocada lá a esse respeito, principalmente porque as pessoas não podiam ser diretas, senão corria o risco de serem convidadas a uma pira crematória, né, e ser queimado como bruxo. Então, a coisa era meio... Por isso que chamava ciências ocultas ou herméticas, que eram feitas de maneira indireta, e quem praticava isso fazia as 7 chaves, tá? Escondido. Então, assim, a qualidade do pensamento define a cor. Obviamente, dentro do que a gente conhece de cor, quanto mais denso, mais escuro, mais fechado, menos brilhante. E quanto mais positivo, mais claro, mais brilhante, chegando até a ser luminoso em alguns casos. Tá? A natureza do pensamento determina a forma. Então, se você pensar numa coisa boa, também vai ter uma forma definida. As coisas não boas não têm uma forma muito definida, não é bem fechado, e a precisão como você pensa determina a nitidez ou a consistência do que você cria. Então, para você pensar uma coisa, por exemplo, vamos todos mentalizar uma pirâmide. E isso, para quem faz apometria, é um exercício básico, fundamental. Isso, Aline, os yogis já falavam da importância do controle. Lembra que a primeira frase que eu coloquei lá atrás, que há milhares de anos se fala sobre que as pessoas viram aquilo que elas pensam? Então, se a gente vai projetar uma pirâmide, nós temos que visualizar essa pirâmide com a maior nitidez possível, com a maior intensidade possível, com a maior certeza que nós estamos criando essa pirâmide. E para isso a gente treina, a gente faz exercícios. A carga emocional ou a energia empregada determina a durabilidade da forma pensamento. Quando você pensa alguma coisa com muita intensidade, emocionalmente carregado, isso determina a vida dessa forma pensamento. E aí começam os detalhes, as complicaçõezinhas. Por quê? Quando você tem muita raiva de alguém, quando alguém provocou em você uma reação de raiva, você projeta sobre essa pessoa uma raiva intensa. E essa raiva cria uma forma de pensamento que é direcionada para essa pessoa. E tem endereço certo, tá? Não precisa saber se a pessoa está em casa, se tá, a forma de pensamento vai até onde está a pessoa. Só tem um detalhe. Antes dela ir até onde vai a pessoa, ela fica circulando em torno de você. E você sofre todos os efeitos daquela forma de pensamento que foi gerada. Ou você vai sofrer 2 vezes. Se você desejar o bem para uma pessoa, você vai receber o bem 2 vezes também, porque o bem vai agir em você, depois vai lá, depois volta. Então, quando nós recebemos uma orientação para orar e vigiar, porque orar eleva o pensamento, vigiar cuida daquilo que a gente está pensando. Que tipo de pensamento nós estamos tendo? Qual é a nossa média diária aí dos pensamentos? Nós passamos mais tempo pensando besteira e querendo... Sim, Gisley, ação e reação. Nós passamos mais tempo pensando besteira e fazendo besteira e atraindo besteira para nós, ou nós passamos mais tempo criando um ambiente harmonioso, equilibrado e, consequentemente, também equilibrando a nossa vida? Isso está em todos esses livros. Está no Segredo,
O grande segredo qual é? É pensar coisa boa. É projetar coisas boas, é mentalizar bons objetivos, é mentalizar sucesso, é mentalizar saúde, é mentalizar. Agora as pessoas acham que sucesso é ter dinheiro. Nenhum de nós vai carregar nenhuma arca de dinheiro quando desencarnar. O povo falava que caixão não tem gaveta, né? Não dá para levar os bens materiais no caixão, não. Vai ficar tudo por aqui. Então é bom, e a Bíblia diz, né? Guardai-vos de construir tesouros no céu, onde a traça não come, nem a ferrugem corrói. Então, assim, esses tesouros são projetados com nossos bons pensamentos. Existem formas, pensamentos criadas com tal intensidade e com tamanha mestria que elas perduraram por milhares de anos, como as formas, pensamentos que guardavam as tumbas dos faraós. Ali foi impregnado, foi colocado algumas energias e algumas formas de pensamento para atacar as pessoas que violavam a tumba e que, segundo consta, grande parte dos que entraram pela primeira vez em algumas tumbas morreram de doenças estranhas ou de acidentes ou coisa, e muito rápido depois que entraram lá na tumba. Por quê? Porque essas formas se precipitaram sobre eles, porque a intenção delas, elas foram criadas para esse objetivo, para se projetar sobre as pessoas que invadissem lá. Uma forma de pensamento, a gente pode comparar, grosso modo, como a garrafa de Leyden, que hoje nós temos. Alguém aí estuda eletrônica? Ou trabalha com eletrônica? Ou conhece componentes eletrônicos? A garrafa de Leyden, a Celeste botou assim um dedinho para cima ali. Lembra muito um capacitor. Um capacitor acumula energia. Quando você fecha os polos, fecha o contato do capacitor, ele descarrega. Eu tinha um amigo que era, faz tempo que eu não vejo, ele trabalha com concerto de televisão, daquelas televisão antigas, né? Desde que a gente tinha, não essas de LED aí não, aquelas de tubo, aquelas coisas gigantescas lá. E lá no prédio onde ele morava, tinha uma galera que estava arrombando os carros e roubando as coisas de dentro do carro. Ele fez uma armadilha. Ele pegou um capacitor, carregou, botou dentro de uma caixa e deixou dentro do carro. E segundo ele conta, ele só escutou o grito. Porque os caras arrombaram o carro dele para roubar aquela caixa que estava no banco. Quando meteram a mão e foram abrir para ver o que era, seguraram o capacitor descarregou neles. E deu um choque. A garrafa de Leyden era mais ou menos isso aqui. Aqui está um desenho antigo. Ela armazenava uma eletricidade estática ali dentro. E quando descarregava aqui para o lado de fora, produzia uma faísca. Quem é de Brasília aí, Vilma é de Brasília. Vilma mora lá na corte. Ela sabe que lá em Brasília tem uma época do ano em que a umidade do ar é extremamente baixa e as pessoas tomam choque nos carros. Você vai abrir o carro, você põe a mão ali, você toma um choque. Nos meus tempos de hiperaltice, lá no meu trabalho tinha carpete. Carpete é uma maravilha para acumular eletricidade estática. Igual o lã. Se você for no escuro e passar um pente, esfregar um pente na lã assim, você vê saltando faísquinhas da lã. Então, eu de vez em quando fazia uma brincadeirinha, não recomendo muito, mas eu tenho que confessar que naquele tempo eu achava divertido, né? A Aline toma choque também com frequência. Eu pegava eu vinha arrastando o pé no carpete, andando, arrastando o pé. Aí eu pegava a chave do carro, segurava a chave do carro assim na mão
E aí o colega estava sentado assim, eu aproximava a chave do carro da orelha dele. Quando chegava a uma certa distância, pulava a faísca. Tec! Choque na orelha. E obviamente o cara dava um pulo, né? Mas é o que acontece. Então, as formas de pensamento guardam energias também. Essa energia é descarregada no alvo do pensamento. E também em quem produz. Aqui, ó. O Eric está dizendo aqui, ó. Morei em Brasília, até os móveis davam choque. Brasília é clima de deserto. Eles criaram aquele lago bonito lá, foi para tentar aumentar a umidade e diminuir algumas consequências, que é ruim até para a saúde. A pele da gente resseca. Quando eu mudei para Brasília, os 2 primeiros anos, a pele da gente chega a trincar, os lábios sangram, tem que ficar passando manteiga de cacau o tempo inteiro. Agora, os nossos pensamentos são coisas também com bastante energia. Toda vez que a gente gera uma forma de pensamento, ela vai circular sobre nós. Não tem como, ela é produzida aqui, é a fonte. E por isso é que as pessoas que estão sempre se queixando da vida, estão sempre achando que não tem futuro, sempre diz, tá tudo triste, tá tudo ruim, tá tudo assim, tá tudo assado, só vai piorar. Vai para onde? Piora mesmo. Vai criando aquela nuvem em cima da pessoa, assim. Tem um personagem de desenho animado que chama Uruca, né? Lá do Bambam e Pedrita. Você cria aquela nuvem de chuva em cima de você o tempo inteiro. Aí se você direciona isso para outra pessoa, a nuvem vai para lá também, mas ela volta para você, porque você que é o dono dela. Ó, tem mais coisa aqui. O Zoom ficou sem áudio? O Zoom ficou sem áudio? Tá todo mundo me ouvindo? Não, tá ok, mestre. Tá. Então tem que verificar aí, Morgani, o que aconteceu com o seu Zoom, tá? Então, gente, fica aqui em torno da gente o pensamento. Saber pensar é uma ciência. Em seguida, depois que a forma de pensamento atuou sobre nós, nos produtores, ela vai procurar o destinatário e vai tentar agir sobre ele. Por que eu botei ali tentar? Porque quando a forma de pensamento não tem sintonia com o pensamento do cara, ela tem uma repulsão. Aqui não vale aquela história dos diferentes se atraem, não. Aqui é sintonia, igual rádio e televisão. Você quer assistir o futebol, aí você põe lá no Sport TV, no Band TV, no, seja lá o que for futebol. Se alguém chegar e trocar, quiser assistir uma novela, tem que mudar de canal. Quiser assistir um filme, tem que mudar de canal. Aqui é a mesma coisa. Se você tiver um pensamento compatível com aquela forma de pensamento lá, ela vai se precipitar sobre você. O grande lance é quem é que consegue se manter equilibrado o tempo inteiro. Levanta a mão aí. Quem é que fica equilibrado o tempo inteiro, o dia todo? Quem é que nunca passa uma raivinha? Quem é que nunca tem um desgosto? Quem é que nunca toma uma fechada no trânsito e fica pensando muitos elogios à mãe do motorista do outro carro? Né? Olha lá, ó. O poder do agora. O agora é tudo. O que você está pensando neste momento define você. O lance é que nós ainda somos criaturas meio primitivas. Então é natural. Não precisa ficar triste também não, tá? É natural que a gente tenha pensamentos desencontrados. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Buscar o mais possível o autocontrole, reconhecer quando está
com um pensamento desequilibrado e procurar voltar. E isso é um exercício diário. É treino, é prática constante. E não tem mágica, viu, Morgani? Não tem mágica. Não é estalar o dedinho, não vai vir um arturiano aqui botar a mão na sua cabeça e você vai virar santo. Tá? Nós temos que fazer esse trabalho, nós precisamos sair desse padrão. Como diz o Carl Sagan lá, nós precisamos trabalhar com as dimensões superiores, mesmo sem conseguir enxergar elas, sabendo que elas existem. Mesmo estando limitado, nós temos representação em todas elas, tá? É porque quando a gente está aqui no corpo físico, o corpo físico serve como uma cadeia para nós. Ele prende a gente aqui, é uma âncora. Prende a gente aqui embaixo. Então, é treino. É treino. Quando a gente pensa de forma egoísta, aí o pensamento não vai para ninguém, ele fica só com a gente. E ele faz mal só para nós. Mas faz mal do mesmo jeito. Tá? Aí agora vem aqui. Eu adoro filme, tá? Eu sou um cara que assiste filme direto. Quem viu esse cenário, quem tá vendo esse cenário aqui, já deve saber de que filme é isso, né? Antes de eu passar, quem sabe de que filme é esse? Esse filme tem duas versões. Esse filme tem duas versões. Uma tem no YouTube, a mais antiga. Eu recomendo que vocês procurem para ver a diferença, o que é um filme feito lá em 1970 e alguma coisa, por um filme feito agora nos anos 2000, né? Tecnologia nova de cinema e tal. Vou rolar aqui para vocês verem se reconhecem essa pessoa. A linguagem das feitiços. Mas se essa palavra ofende seu senso de modernidade, drenada de outras dimensões do multiverso e armas, fazendo... Ficariam sacudindo no ar, quer dizer, como eu chego daqui até aí durante anos. Lembraram? Messias está ali pensando. Ah lá, Morgani botou assim, eu sabia. Ah, o Eric sabe, Doutor Estranho. Sim, um personagem antigo do Sr. Stan Lee, mas que traz muita coisa. Por quê? É o mago. O Doutor Estranho é o mago supremo. O mago é aquele cara que estudou, era o mesmo cara que fez as formas de pensamento que ficaram na pirâmide. Eram os mesmos que causaram o afundamento de Atlântida, foram os magos. É aquele que assusta todo mundo tem pesadelo com o Mago Negro, não tem? Todo mundo, olha, o povo da apometria, não é mesmo, Eric? O povo da apometria às vezes chega para pedir uma consulta de apometria e fala assim, não, me disseram que tem 7 magos negros me perseguindo. Como se mago negro fosse uma coisa que aparece na esquina ali. Está cheio por aí, na rua. Não é bem assim. Existem muitos manipuladores de energia, mas mago negro de verdade, depois nós vamos estudar com calma, vamos ver que é muito poucos. E eles estão empenhados em outro tipo de trabalho, não estão para perseguir uma pessoa só. Mas os discípulos, os asseclas dos magos negros, pode até perseguir alguém. Eu até brinco com o cara, não, é capaz de ter 5 magros negros, né? Aqueles espíritos sofredor, bem subnutrido, né? Envolto numa capa escura, a Marinette está rindo, né? Magro negro é cheio, gente. Aí o Eric coloca assim, mago negro é muito raro de ver. Mago é muito raro de ver. Para lidar com pessoas que nem nós assim, não precisa ser grande coisa não. O cara, qualquer feiticeirozinho de esquina aí, faz um monte de coisa com a gente. Tá? Esse filme aqui, ele mostra e ilustra bem pra gente o que o pensamento pode fazer. O que o Stephen Strange fala ali
para a orientadora dele que se ele fosse fazer aquilo que ela fez, as mãos dele iam ficar mexendo no ar sem acontecer nada. Por quê? Porque ele não sabe projetar o pensamento. Por isso que ele pergunta, como é que eu faço para passar daqui, do meu estado de ignorância, para ir para essa posição onde você já está, que sabe trabalhar com essa energia. De onde que sai essa energia? De onde que ela tira essa energia? O Eric botou aqui, ó. Mágoa é difícil, mas pessoa com mente poluída tem muita. Tem muita. Tá? Não sei se vocês conhecem um médium mais recente aí, tem vários livros escritos, muito bons por sinal, que é o Robson Pinheiro. Ele tem um trabalho bastante interessante, chamado Guardiões da Humanidade, né? Eu recomendo que vocês visitem o portal lá e tal, tem muita coisa lá, inclusive ele tem um curso de Master em Apometria lá, muito bom, eu fiz o curso dele, vale a pena, tá? Todo conhecimento que você buscar, constrói. Você pode ter coisa que você não aceita, mas você pega aquilo que é bom e traz para você. Junta, vai agregando, vai diversificando o seu conhecimento, porque isso vai ajudando você a construir a sua própria estrutura. Ninguém vai construir a sua estrutura para você. Mas você pode pegar informações e trabalhar essas informações, né? Aí, ó, o Eric disse que acredita que tem a coleção inteira dos livros dele. Pois é, o Robson, num bate-papo que a gente estava uma vez, ele ainda falou assim, rapaz, a humanidade é uma coisa muito engraçada. Por quê? Ela é... Eu acho... Ah, não, tá aqui. Ela é assim, hoje, a nossa humanidade no nosso planeta é 75% de pessoas ruins. A nossa UFA, aí ele falou, e 25% de pessoas ruins que resolveram melhorar. Então, quem está se esforçando é uma quantidade pequena. Eu quero crer que quem tem o interesse de ficar numa sexta-feira à noite, assistindo uma aula sobre forma e pensamento, discutindo esses assuntos, é da parte dos 25% que quer melhorar. Porque a gente se esforça, a gente vai atrás, a gente busca, a gente quer ajudar, a gente quer difundir o conhecimento, né, Messias? Quer espalhar, quer que as pessoas aproveitem esse ensinamento para transformar suas próprias vidas, para mudar o seu padrão de pensamento. E só tem um caminho para fazer isso, só tem um caminho. É melhorar a si mesmo. Ninguém é consertado de fora para dentro. De fora para dentro a gente faz remendo, a gente faz tratamento, a gente limpa as energias negativas que estão com o cara, a gente ajuda os obsessores dele a encontrar um caminho, aí o cara traz outros obsessores. Tem gente que sente falta. Tem uma passagem num dos livros do Chico Xavier, que acho que é nos Domínios da Obsessão, que o cara vai e afasta a entidade perseguidora. E o caboclo que foi tratado vai atrás ele estava reclamando que estava sendo perseguido. Mas quando afasta o perseguidor, ele vai atrás do cara e traz ele de volta. Não, eu quero ir embora, mas ele não deixa. Ele mesmo me traz. Sim. Eric, você não consegue acreditar no que não tem transformação de fora para dentro? Tá. Um passo de cada vez, sim, as pessoas vão crescendo. E o crescimento é pessoal, no ritmo da pessoa, na velocidade da pessoa. Ó, a gente estava lá presente quando o Cristo pregou aquelas coisas tudo, né? A maioria de nós. Ah, não que as pessoas são ruins, tá, tudo bem. Na verdade, em essência, veja só, em essência nós somos todos bons. Nós estamos desequilibrados, temporariamente. Porque se nós fomos criados
Segundo o que eu acredito, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador de tudo. E Ele é bom, então nós somos bons. Inclusive há uma técnica da apometria, o Eric pode se lembrar aí, que é um tratamento que você consegue meio que acender a centelha crística do indivíduo para que ele se trate por dentro. É difícil de aplicar, não é toda hora, nós vamos ver lá quando a gente for estudar leis da apometria e técnicas, que é uma coisa, chama pneumiatria. É o tratamento pela própria essência do indivíduo. Então assim, você consegue às vezes entrar em ressonância com isso e fazer com que ele sofra uma grande transformação, mas ela vem de dentro. E o cara também tem que estar ali na iminência disso acontecer para você poder usar a técnica. Tá? Não dá para aplicar essa técnica com qualquer um, não. Então o que acontece? São coisas que a gente tem que fazer. E para fazer isso tem um caminho. A gente, para aprender a lidar com essa estrutura toda que está à nossa disposição, tem o quê? Tem que ter um estudo sistemático para a gente buscar o conhecimento do como fazer. A técnica, para a gente buscar a teoria. Nós temos que ter paciência para exercitar essa teoria. Porque tem hora que não vai dar certo. A nossa mente pula igual um macaquinho selvagem, né? Isso, tá certo, Érico. Érico botou uma observação aqui bastante interessante. Ó, eu faço trabalhos nos umbrais. E mesmo nos piores lugares, vejo também pessoas boas, mas adequadas para aquela realidade. A Aline não acredita que seja 75 ruim, acho que a visão dele está pessimista. E acredita que mais do que 25% esteja buscando verdadeiramente. Que bom que seja, isso é uma opinião pessoal. Veja, gente, as pessoas expressam as suas opiniões. E quando a gente reproduz uma opinião, é bom dizer de onde veio, qual foi a fonte. Porque nós não somos donos da verdade, nenhum de nós tem a verdade, nem a ciência não tem a verdade completa. A ciência está sempre se descobrindo e ainda não chegou nesse campo nosso aqui, porque não tem nem instrumento para poder trabalhar com isso. Agora estão começando a aparecer aí alguns instrumentos que tiram foto da aura, né? Tem algumas máquinas que conseguem ler campos. Está se pensando na chamada transcomunicação, que seria uma espécie de aparelho com o qual você conseguiria conversar com o plano dos desencarnados sem precisar do médium. Então tem muita coisa que está sendo pesquisada, mas nós não temos nada ainda assim de prateleira para a gente usar. Igual você vai ali e compra um celular, ainda não tem. Pessoa, comprar um celular para falar com meus parentes desencarnados que já foram antes de mim. Ia ser bem legal, né? Então a gente tem que ter, hoje nós temos que ter um estudo para conhecer, para descobrir, para saber que existe, para descobrir os exercícios. Paciência para se exercitar. Prática. Horas de voo é que trazem essa perfeição. E se a gente não for vidente? Como é que a gente faz? Eu vou contar para vocês, eu tiro por mim, tá? Quando eu comecei a trabalhar com trabalhos espirituais, mediúnicos e tal, eu já tinha passado por várias experiências de projeção astral. Aí é legal, porque quando eu estou projetado, aí eu consigo ter a noção dos lugares, eu consigo ver, mas quando eu estou no corpo físico, eu não tenho aquela mediunidade ostensiva de ver as coisas. Então para mim era muito difícil, porque eu achava que eu estava imaginando. Eu não estava vendo nada, eu achava que eu estava imaginando, então eu ficava quieto. Peguei uma senhora que trabalhou comigo, que ela falava assim, você percebeu.
Aí eu falei, mas eu não vi nada. Ela falou assim, então eu vou contar o que, que você achou que estava sonhando. Você achou que estava sonhando assim, 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 e descrevia as coisas que eu tinha imaginado na minha cabeça sem ver. Ela falou, é porque é diferente, cada um trabalha de um jeito. E se a gente não praticar, a gente tem que fazer o quê? Se a gente não é evidente, a gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo. Às vezes é mais difícil para quem não enxerga confiar. Porque você não está vendo, não é São Tomé não queria ver para crer. A gente precisa ter a confiança de que aquilo que a gente está fazendo vai acontecer. Quando você começar a trabalhar apometricamente, que você vai ter uma espécie de abertura de percepção durante o trabalho, você pode ganhar confiança com mais rapidez. Mas fique tranquilo, o que você mentaliza acontece. E aí às vezes tem um vidente perto de você para te contar, que viu. Ainda hoje, dependendo do trabalho apométrico que a gente faz, os colegas que são videntes, no final falam, eu vi na hora que você estava fazendo aquilo, aquela projeção mental, eu vi de fato entrando no cara a energia, assim, foi em tal lugar, igualzinho você estava falando. Porque a pessoa tem essa capacidade. Eu confio de que aquilo que eu estou projetando está acontecendo. Porque eu treinei para que aconteça. Porque eu fiz exercício, eu fui, eu testei. Tem pessoas aqui que já fizeram, né, tratamento com a gente. E sabe que a gente vai na seriedade. O negócio é para fazer, é para projetar mesmo, é para ter confiança. E é isso que eu quero passar para os amigos que não têm essa experiência, que ficam aí na dúvida. Se a gente trabalhar em conjunto aqui, pode fortalecer, pode dar uma luz para a pessoa. Pode criar uma egrégora, que é uma forma de pensamento coletiva, construída por muitas mentes. E essa egrégora positiva, de luz, de saúde, vai influenciar mais gente. Para quem a gente projetar e direcionar essa egrégora, nós vamos conseguir atingir. Quem não estava aqui no começo, a gente estava falando que o nosso curso chamado Terapeuta Energético, que essa é uma das aulas dele e do curso de apometria, nós transformamos ele numa comunidade chamada Terapeutas em Ação. A ideia é trabalhar tudo isso aí, a gente fazer coisas práticas, a gente poder atender pessoas, a gente poder ter uma ação mais direta, tanto no desenvolvimento das capacidades do terapeuta, como também depois ajudando o terapeuta a construir sua página, a divulgar seu trabalho, para poder atingir outras pessoas. Porque é difícil você tratar as pessoas se as pessoas nem sabem que você existe. Quem não é visto não é lembrado. Então a ideia é mais ou menos essa. Hoje nós vamos parar por aqui.